Tão importante quanto anunciar é saber para quem anunciar. É acertar o mais próximo possível do perfil do seu cliente. E aí esse perfil do cliente, esse cliente ideal, ele é conhecido por vários nomes, né? Então o próprio cliente ideal, persona, avatar, eu utilizo a denominação, utilizo a nomenclatura de avatar. Então esse seu avatar, ele precisa ser muito bem definido para que você apresente para ele o anúncio, um conteúdo o mais próximo possível das necessidades dele. Muitas empresas não vendem na internet, por mais que fazem anúncios, porque eles simplesmente estão apresentando ofertas. E nem sempre o cliente está disposto a isso. Porém, se você apresentar conteúdos alinhado com os interesses desse seu avatar, conseguindo atingir da melhor forma possível, vai ser extremamente eficaz. Não adianta apresentarmos a melhor oferta de picanha para um vegetariano. Não é do interesse dele. Não adianta o nosso anúncio aparecer para uma criança de 14 anos que está lá no Facebook. Não é o nosso interesse. Então a gente precisa definir alguns tópicos específicos. E a gente vai ter que trabalhar bem a fundo nesse assunto avatar. Eu acredito que é a definição mais importante para quando nós formos fazer realmente o anúncio, que é definir para quem a gente vai fazer. Eu vou deixar aqui, junto com esse vídeo, eu vou deixar um material de estudos com algumas perguntas para você responder sobre o seu avatar, sobre o seu cliente ideal. E essas perguntas vão ser úteis para você utilizar lá na frente, na hora que nós formos fazer os anúncios. Mas eu vou falar algum desses tópicos aqui para que já fiquem claros para você, para que automaticamente quando você pegar esse material já consiga desenvolver melhor e entender o quanto é importante a gente entender esse cliente a fundo. E a primeira coisa que a gente precisa definir quando a gente vai descobrir qual que é o nosso avatar, porque muitas vezes a gente fala assim, eu sei quem é meu cliente. Sabe mesmo? Será que sabe de todos os detalhes que seriam necessários? E quanto mais detalhes, melhor vai ser esse anúncio, mais assertivo nós vamos ser. E aí, normalmente, os primeiros pontos que são definidos são idade, sexo e localidade. Isso é o mais normal. O meu avatar, o meu cliente ideal tem de tal idade até tal idade, é do sexo masculino e mora na cidade tal, ou mora no Brasil. Isto é o mais normal para a gente chegar a alguma definição. Porém, quando formos anunciar nas redes sociais, nós temos vários outros quesitos que a gente consegue utilizar para filtrar esse tipo de pessoa e descobrir mais precisamente quem é o nosso cliente. E aí são os interesses. Entender esses interesses é importante para que a gente consiga cada vez filtrar mais, chegar no nosso cliente ideal mais precisamente. E além dos interesses, nós temos também os comportamentos. Então, dentro lá das redes sociais, nós conseguimos também definir alguns comportamentos específicos. Por exemplo, quem casou recentemente, quem se mudou recentemente, quem costuma viajar, quem costuma fazer compra pela internet. Então a gente tem vários comportamentos lá dentro das redes sociais que são importantes na hora de a gente fazer a definição. Volto a falar, quanto melhor a gente entender quem é o nosso cliente, melhor eu vou conseguir entregar uma solução, vou conseguir entregar um anúncio para ele. Não adianta nada eu entregar anúncios muito abrangentes. Volto a falar aquela história lá da picanha para o vegetariano. Eu preciso entregar a picanha para quem tem interesse em picanha. Preciso entregar para o vegetariano alguma informação sobre vegetarianismo. Outro ponto também importante que a gente tem que ter em mente. A pessoa está procurando câmeras de segurança. Eu preciso mostrar para ele câmeras de segurança e não ficar mostrando cerca elétrica. Então, essas orientações, juntando com essas informações, são importantes. Após nós termos essa definição de quem é o nosso avatar, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais. Aqui a gente falou sobre idade, sexo, localidade, interesses, comportamentos, e aí nós precisamos avançar um pouquinho mais para que os nossos anúncios sejam mais efetivos.
nós precisamos entrar nas dores desse cliente. Aqui está um ponto de muitos anúncios não venderem. Simplesmente eles estão lá apresentando oferta, oferta, oferta. O que a gente precisa é que os nossos anúncios sejam realmente um remédio para a dor do nosso cliente. Então, além de eu entender quem ele é, eu também preciso entender quais são as dores dele e em que momento ele está dentro dessas dores. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma das coisas que a gente tem que saber é aqui. Vou só reduzir a letra para ficar melhor. Aqui. O que incomoda ele? O que incomoda ele? O que está dando problema para ele? Qual que é a dor de cabeça que ele tem hoje? Qual é o problema que ele não resolveu? Então, será que realmente a segurança do imóvel dele é uma dor de cabeça que está lá para ele? Ou mesmo a comodidade de não ter um portão eletrônico e chegar no meio da chuva, ter que sair do carro, se molhar? Então, todos esses são pontos que a gente precisa ficar atento e precisa pensar como apresentar. Quando nós vamos apresentar um anúncio para ele, nós temos que tratar em cima das dores, mostrar que nós temos o remédio. Não adianta eu simplesmente ir lá e mostrar um portão eletrônico, né? Mostrar uma foto de um portão eletrônico dizendo X reais instalado. Isso para o cliente não vai fazer sentido. Agora, se eu me comunicar dizendo que aquilo dali está resolvendo uma dor dele, tipo, não se molhe mais em dias de chuva, comodidade na sua entrada e saída de casa, velocidade na sua entrada e saída de casa, fique menos exposto ao chegar em casa, né? Porque o cara está chegando, tem que sair do carro, tem que abrir portão, e esse é o momento em que ele está sendo exposto. Então a gente precisa mostrar a dor que ele tem, precisa mostrar as dificuldades e precisa mostrar que o nosso anúncio, que o nosso produto que está sendo anunciado vai resolver essas dores dele também. E nós podemos nos aprofundar mais ainda. Além de saber quais são as dores dele, existe a pirâmide do conhecimento. Pois nem tudo ele consegue saber, nem todas as dores que ele pode estar sentindo, ou nem todas as dores que ele possa ter, ele consegue saber sobre elas. Então tem um conceito que se chama pirâmide do conhecimento. Lá no topo nós temos, ele sabe do problema e sabe como resolver. Esse é um perfil de cliente que a gente pode atacar de uma forma mais simples. Por exemplo, ele sabe que ele precisa, que o controle remoto do portão não está funcionando. Então ele sabe que ele precisa de um controle novo. Então a gente vai para uma oferta direta, pois ele já sabe o que ele quer e já sabe como resolver. Então aqui a gente vai para uma oferta direta, manda ele direto lá para um site onde ele já vai fazer essa compra. Então entender esse nível de consciência do cliente é importante também até para definir como vai ser esse anúncio dele. Na sequência, a gente tem o cliente que sabe que tem o problema, sabe do problema, sabe da solução, mas não sabe onde encontrar. Então ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que existe uma solução, só que ele não sabe onde encontrar. Aqui, nesse perfil de cliente, nós vamos fazer mais uma apresentação de marca, uma apresentação de branding. Nós vamos reforçar a nossa marca. Então nós vamos apresentar para ele o que a nossa empresa faz. Wagner, mas como que eu vou entender quem é esse cliente e quem não é esse cliente? Calma, a gente vai conseguir trabalhar individualmente isso daí. Esse é o fundo, né? É a informação mais funda possível que a gente pode chegar. Talvez você não consiga entender quem é seu cliente de imediato, mas você vai conseguir apresentar anúncios para todas as camadas da pirâmide e aí gradativamente a gente começa a ter um resultado baseado nos próprios anúncios, tá? Então a gente vai chegar nisso daí também, só para a gente entender isso daqui. Então, primeiro, lá no topo da pirâmide,
a gente tem quem sabe que tem o problema e sabe como resolver. Então, já vai direto para a solução. Segunda camada, sabe do problema, sabe da solução, mas não sabe onde encontrar essa solução. E aí nós vamos trabalhar com branding, trabalhar com marca. Na sequência, na próxima camada, nós temos o cliente que sabe que tem um problema. Vou botar aqui, sabe do problema, mas não sabe se tem solução. Acontece isso também. O cliente sabe que tem um problema, mas não sabe se existe algo que consegue resolver. Aqui nós vamos trabalhar com marketing de conteúdo. Isso é entregando valor para ele, entregando informação para ele saber como resolver os problemas dele. Então, muitas vezes, uma automação é um equipamento, é uma solução que cai muito nisso daqui, né? O cliente fala assim, pô, eu quero que quando eu olhe a câmera, eu quero ligar o alarme ou desligar o alarme. Então, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele precisa ligar o alarme remotamente, mas ele não sabe se tem solução. Então, aqui é onde a gente vai começar a apresentar conteúdos, mostrando para ele que existem soluções para aqueles problemas que ele tem. E por último, a gente tem um cliente que não sabe que tem um problema. Aqui também a gente vai trabalhar com conteúdo. Tem um problema. Botou problemas aqui, né? Então, qual é esse perfil de cliente? Quem é esse cliente? O cliente que não faz nem ideia que ele tem algum tipo de problema. Por exemplo, o cliente que tem um alarme de incêndio, porém não está fazendo preventiva desse alarme de incêndio. Ele desconhece que existe uma lei que fala que ele precisa fazer manutenção desses equipamentos. Existe uma norma que precisa fazer manutenção desses equipamentos. Então, é tão obscuro que o cliente não consegue nem ele mesmo saber que ele tem esse problema. Então, marketing de conteúdo para a gente abrir esse tipo de situação. Então, se a gente for analisar essa pirâmide de conhecimento dentro da tua empresa, você vai ter clientes dos 4 tipos, ou possíveis clientes dos 4 tipos. Então a ideia é que periodicamente você trabalhe uma camada e trabalhe outro dentro dos anúncios para você ir absorvendo todos esses tipos de clientes. A maioria trabalha apenas nesse cliente aqui. A maioria trabalha somente no cliente que tem um problema e sabe qual é a solução. Então, pô, eu tenho um problema de segurança na minha casa, eu quero um alarme. A maioria trabalha só nesse daí. E aí o que acontece? Todo mundo trabalha só nesse cliente, aumenta a concorrência, reduz o custo e reduz a visão de autoridade do cliente. Um segundo vai trabalhar nesse perfil de cliente aqui, que vai ser o cliente que sabe que tem um problema, deixa eu mudar a cor aqui, sabe que tem um problema, sabe da solução e não sabe onde encontrar. Isso daqui é uma quantidade muito pequena. E eu vejo muita gente também anunciando isso daqui. Anunciando dizendo assim, minha empresa faz alarme, cote alarme comigo, instalação de cercas elétricas, cote comigo. Quando faz esse tipo de anúncio, é esse cliente aqui que você está pegando. Porque você está considerando que ele sabe que ele precisa, mas considerando que ele só não sabe de quem vai comprar. Então, esse anúncio acaba servindo para esse tipo de cliente. Enquanto os clientes abaixo aqui, todos os clientes que quando a gente fala em marketing de conteúdo, são clientes que vão ser fidelizados. Porque nós estamos dando uma solução, estamos dando um remédio que ele nem sabia que existia ou de um problema que ele nem sabia que tinha também. Então é muito importante a gente focar nesse tipo de cliente aqui. Isso é não simplesmente vender, oferta. A gente precisa entregar valor, precisa orientar o cliente, precisa mostrar os riscos que ele corre para posteriormente a gente fazer uma venda. Isso vai gerar autoridade e quando a gente estiver pronto para fazer a venda, ele também vai estar pronto para fazer a compra. Então, entender esse perfil, entender o avatar, entender quem é seu cliente, entender como chegar nesses diversos clientes, né? Nesses diversos perfis de cliente, é muito importante. Então, volto a falar, vou deixar um material aqui, junto com esse vídeo, sobre desenvolvimento de avatar, sobre algumas perguntas que você pode fazer
para conseguir desenvolver melhor, conseguir entender melhor quem é seu cliente, para quando nós formos fazer o anúncio, você já estar com isso daí bem preparado e bem alinhado aí na sua cabeça.